Oi, eu sou Eliandro. Muito prazer. Eu vou falar um pouco de cada lugar que eu já fui nesse Brasil. Começando pelo sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Conheci a capital Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Lá os gaúchos têm o costume de dizer um abraço do tamanho do Rio Grande. E o que eu achei lá na capital gaúcha foi muitos pontos turísticos bonitos, demais da conta, né? Fui no gasômetro, que fica próximo ao porto de Porto Alegre. Passei no porto de Porto Alegre, tirei muitas fotos lá. Fui na Arena do Grêmio, a nova Arena do Grêmio. Fui no Gigante do Beira-Rio, no estádio do Internacional, que vai ser sede da Copa de 2014. Fui no aeroporto Salgado Filho, na rodoviária de Porto Alegre, que fica próximo à estação de metrô. Lá na rodoviária tem uma estação que fica embaixo de viaduto. Essa estação, ela fica embaixo de um viaduto, onde passa o trem por baixo. Daí. E a estação Mercado também, que fica próximo ao mercado, que é um dos pontos turísticos de Porto Alegre. Lá, aos domingos, tem um ônibus do turismo que circula, levando os turistas aos principais pontos. Inclusive, passando pela Avenida Carlos Gomes e no parque que tem lá. Um parque muito bonito. Inclusive, tem um monumento das esculturas lá. Muito bonito, Porto Alegre. Dei um passeio no Vale Guaíba, ali de balsa. Eles cobram R$25. Eu dei um passeio, tirei fotos. Me levaram nos principais pontos turísticos de lá, de Guaíba. A cidade de Porto Alegre tem a quarta maior metrópole do Brasil. Daí tem São Leopoldo, que é grande Porto Alegre, tem Nova Hamburgo, Sapucaia do Sul, são as maiores cidades próximas ali à região. Viamão, tudo por lá. Inclusive eu cheguei até ir a São Leopoldo, passando São Leopoldo até Nova Hamburgo, que o metrô está sendo estendido até lá, né? Daí as estações novas que estão sendo construídas, inclusive o metrô vai ser suspenso, vai ser por cima, ao contrário de Porto Alegre até Sapucaia, até São Leopoldo. De São Leopoldo para lá as estações estão bonitas, estão novas, mas para cá, vindo para Porto Alegre, a estação está precisando de uma reforma urgente. E os trens precisam ser trocados também urgentemente. Ali é onde tem a maior população de Porto Alegre, é grande Porto Alegre. Todo mundo que mora em São Leopoldo, Nova Hamburgo, Sapucaia, para aquele lado lá, Viamão, tem que vir para Porto Alegre de trem. E daí, é ali onde está concentrada a maior população da grande Porto Alegre. Isso faz com que a cidade tenha a quarta maior metrópole do Brasil, atrás de São Paulo, Rio, Belo Horizonte, e daí vem Porto Alegre. Subindo um pouco a serra, daí a gente chega em Gramado. Infelizmente, eu não fui em Gramado. Vou ficar devendo uma visita a Gramado. Perdi muito não ir, é muito bonito, muito falado. Aí, subindo, chegando no estado de Santa Catarina, você encontra a capital Florianópolis, Floripa, como eles chamam lá. E tem como cartão postal, o principal ponto turístico de lá é a ponte Hercílio Luz, que liga a ilha, que mora em Floripa, diz que mora na ilha, a São José, que é outra cidade que faz parte da grande Floripa. Essa ponte, ela está interditada, inclusive nessa época do ano. Eles enfeitam ela, fica muito bonita, né, porque é época de Natal, e está interditada por
por ela estar tão velha, e por alguns cuidados para não desmoronar, resolveram interditar ela. E a ponte principal que liga a São José, a ilha de Floripa, não é essa Ercílio Luz. Eu não sei o nome dela, mas ela é muito importante. Certo? O que eu achei lá em Floripa? Tem o centro, esse centro também tem a parte administrativa, prefeitura, o Palácio da Justiça, que mudou, né? Agora mudou, o Palácio da Justiça era um cor-de-rosa, que fica um pouco mais para cima, agora está mais próximo ali do estádio Orlando Capelli, do Figueirense, né? Daí tem um túnel, esse túnel, passando por ele, leva ao sul da ilha. Inclusive eu cheguei ao sul da ilha, da Florianópolis, fui ver uma baleia. Não tenho registro para provar que eu vi, porque a bateria da minha máquina arriou, eu não tive como tirar uma foto para mostrar. Mas eu fui ver, muitos turistas estavam lá, arqueólogos, todo mundo, vendo essa baleia. É o maior animal que eu já vi. Florianópolis é a capital que mais cresce em turismo. Hoje ela já está no meio das 5 cidades mais visitadas do Brasil. E vai crescer cada vez mais, porque ela tem uma divulgação muito forte na Europa e no exterior. Muitos turistas ainda vão conhecer Floripa. E eles vão restaurar essa ponte, que vai dar mais vida à capital. Florianópolis, Santa Catarina, muito bonito. Eu fiquei hospedado lá no Faial Hotel. Passei uma semana lá para conhecer essa cidade maravilhosa. Subindo mais um pouco, eu fui em Itajaí, que tem o segundo maior porto. Não é o segundo, ele é o terceiro. O porto de Itajaí é o terceiro maior porto que tem no sul. Ele perde para o porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e perde também para o porto de Paranaguá, no Paraná. Aí veio o porto de Itajaí, lá em Itajaí, em Santa Catarina, no território catarinense. Cheguei a passar por Lages, que é uma das maiores cidades que tem lá. Fui em Joinville, que é a maior cidade do estado, a cidade que tem mais população, é Joinville, né? E morei em Blumenau por 2 anos. O que é que tem lá em Blumenau? É uma cidade de cultura alemã. Tudo lá é arquitetura alemã. As casas, os prédios históricos, a prefeitura, que é um dos cartões turísticos lá, cartões postal, e a Vila Germânica, onde se concentra a Oktoberfest. 3 anos seguidos, 2010, 2011, 2012, eu estava presente na Oktoberfest, lá de Blumenau, onde reúne turistas do Vale do Itajaí e de todo o canto da região sul, inclusive do sudeste também. É uma festa muito bonita. Eles dizem que é a segunda maior festa alemã das Américas. Só perto da Munique, que fica na própria Alemanha. Tá bem? Na rua 15 de novembro, que eu fui lá, trabalhei lá, posso te dizer que é a rua mais bonita do Brasil. É um show você passar pelaquela 15 de novembro com aquelas arquiteturas da Alemanha. Muito limpo, muito caprichado, os alemães são muito bem educados. Parabéns pela cidade de Blumenau, que tem aproximadamente 400 mil habitantes, vai crescendo industrializadamente e popularmente por causa de mão de obra. E eu vou voltar lá ainda. Também cheguei no Parque Beto Carreiro, o maior do país. Lá no Beto Carreiro tem passeio de Lamborghini, de Ferrari, de helicóptero. Você pode participar de corrida de kart, tem um zoológico, tem altos brinquedos radicais. Tudo isso em Beto Carreiro, que fica em Penha, litoral de Santa Catarina. É muito bonito, eu gostei muito. Saindo de Santa Catarina, cheguei em Curitiba, no Paraná. Lá tem um ônibus de turismo que leva os turistas também a todos os pontos que tem mais visitados lá. A Ópera de Arame, também tem o arquiteto Oscar Niemeyer fez tinha uma espécie de museu lá,
E daí o Museu Oscar Niemeyer, daí é muito bonito. O ônibus de turismo leva, sei lá, é R$ 25 com direito a 4 paradas. Na época, agora é 5 paradas. 5 paradas. Tem a Torre Panorâmica, a Ópera de Arame e o principal ponto turístico, que é o Jardim Botânico. É impecável. O lugar é muito bonito, com aquela jardinagem bem feita, bem colorida, com as cores das flores, da natureza. Mistura aquilo tudo ali, natureza com a obra de ferro que fizeram lá, que é o principal monumento turístico de Curitiba, que é a capital mais limpa e mais organizada que tem no Brasil. É uma cidade muito bem cuidada, com ônibus muito grande, porque eles não têm metrô, daí resolveram fazer uma faixa só para ônibus, e daí, como não faz tanta curva, resolveram esticar esses ônibus que levam em média 300 passageiros por viagem, tanto sentados quanto em pé. Sentado e em pé, juntos, tá? Não é sentado e em pé. Então, em média 300 passageiros. Daí esses ônibus são muito grandes e eles chamam isso de trem, porque não tem trilho de metrô. E vai ser implantado transporte leve sobre trilho lá, futuramente vai começar a funcionar. Curitiba tem o maior ônibus do mundo, é a cidade mais organizada do país e é muito bonita. A Ópera de Arame, Jardim Botânico, Museu Oscar Niemeyer, Teatro Puyal, esses são a Torre Panorâmica, esses são aí os pontos turísticos que tem em Curitiba. A Praça Castro Alves, onde tem uma catedral imensa lá. Esses são os pontos turísticos que o ônibus de turismo leva pela cidade de Curitiba. Tem o aeroporto Afonso Pena, que é o aeroporto que fica mais próximo da região sudeste. Daí você que é de Santa Catarina, por exemplo, quer ir para o Nordeste, para o Norte, para o Centro-Oeste, ou o próprio Sudeste, se você pegar o ônibus lá o avião lá no aeroporto Afonso Pena, você vai pagar bem mais em conta. É muito bom viajar daquele aeroporto lá. O aeroporto de Santa Catarina são 3, os mais movimentados. Tem o de Floripa, que é o Ercílio Luz. Tem também o Joinville e o de Navegantes. Esses são os 3 principais aeroportos do estado de Santa Catarina. No próprio Paraná, eu fui no interior, já na divisa com o Paraguai e com a Argentina. Fui visitar as cataratas do Rio Iguaçu. Lá nas cataratas, é o ponto, aquele pedacinho de terra ali, onde tem o Parque das Aves, o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu e as próprias cataratas. Aquele pedacinho de terra ali, ele é internacional. Tem gente de todo canto do mundo, gente. Não é apenas do Brasil, nem da América do Sul. É do mundo, da China, do Japão, dos Estados Unidos, da Europa. Aquele pedacinho de terra do Brasil ali é internacional. Pela beleza que tem as cataratas do Rio Iguaçu. São cachoeiras muito altas que atraem muitos turistas para aquela região. É muito bonito. Na redondeza tem o Parque das Aves e tem outras atrações lá ecológicas. Que a cidade de Foz do Iguaçu, do Paraná, é uma cidade verde, é uma cidade ecológica. Eles preservam muito o meio ambiente. Do outro lado da fronteira tem a parte da Argentina, que também recebe muito turismo, e um pouquinho mais para frente, descendo mais o rio, Foz do Iguaçu, tem o Paraguai, a Ponte da Amizade, que eu conheci a cidade pelo leste, que é a cidade onde tem um varejo de comércio muito grande, comércio varejista muito grande, onde os brasileiros vão lá, compram as suas mercadorias e voltam. A Ponte da Amizade tem a Receita Federal, que é bem mais organizada do que a parte do Paraguai. Na Receita Federal, os produtos que são comprados lá no Paraguai só passam com o cadastro, senão não entra. Eles dão uma forma de passar com as mercadorias, mas se a Polícia Federal pegar, aprende tudo. Lá no Paraguai eles fazem, eles marcam os preços das mercadorias em dólar, multiplica e daí a gente paga em real. É a única cidade que aceita o real, a moeda do Brasil. Se você sair de cidade do leste e for a outra cidade, não aceita mais o real. É necessário passar na casa de câmbio
poder trocar a moeda brasileira pela moeda paraguaia, e daí sim. Mas lá no estado do Oeste, não precisa passar na casa de câmbio. Os preços das mercadorias são em dólar, a moeda americana, mas eles aceitam o dinheiro na moeda brasileira, em real. Saindo do Paraná, a gente vai para São Paulo, que é a maior capital do Brasil. E a coisa que mais me impressionou lá em São Paulo foi como a gente se locomover. Tem metrô na linha sul e tem metrô na linha... Tem 3 linhas de metrô e está sendo construído outra. Tem muitos trens que fazem baldeação lá, como eles chamam, com metrô, e ônibus, que faz integração com ônibus. Ônibus faz baldeação com ônibus e metrô com trem. É da linguagem lá dos paulistanos. É muito, você apenas com um passe, daí você circula toda a capital paulista de metrô e trem ou de ônibus. É impressionante como a cidade é tão grande, tem um trânsito tão caótico, e aí, ao mesmo tempo, você consegue se locomover com apenas um passe. Daí você passa na Avenida Paulista, que é a avenida mais financeira do país, onde tem a Bolsa de Valores, o MASP, tem metrô passando por baixo, inclusive você sente o metrô passando por baixo da Avenida Paulista, dá aquela tremedeira, né? É uma cidade muito grande, tem a sua principal avenida, que é a Avenida Paulista, tem o zoológico, o maior zoológico do Brasil está lá, em Jabaquara, é um bairro lá de São Paulo, fica na capital, muito grande zoológico, tem o maior play center, tudo em São Paulo é grande, é gigantesco. Tem a maior rodoviária, tem o maior aeroporto, tem o maior parque de diversões, né? É muito grande, é muito grande. Tem o time mais importante de São Paulo e um dos mais importantes do Brasil, que é o Corinthians. Eu estive lá no Pacaembu, assisti um jogo Corinthians 5, São Paulo 0, no Brasileirão de 2005. Foi muito bonito, né? O estádio do Pacaembu tem um museu do esporte, que não é apenas do Corinthians, é de todos os clubes brasileiros. É a história de todo o futebol brasileiro. Está lá, no Museu do Esporte, lá no estádio do Pacaembu, dentro do museu, dentro do estádio do Pacaembu, gente. Tem o Parque Ibirapuera, que de dia o pessoal faz exercício lá. E à noite tem aquele jato d'água iluminado, aquilo ali. Para quem está apaixonado, é perfeito para namorar lá. O Parque Ibirapuera em São Paulo é muito bonito mesmo. Certo? Que mais tem em São Paulo? Pico do Jaraguá, que lá de cima dá para ver toda a cidade de São Paulo, aquele mar de concreto. Tem o Vale do Anhangabaú, que era um rio que foi soterrado, agora virou centro de São Paulo. Tem a 25 de março, onde o maior comércio varejista ali da região, o pessoal de todo canto de toda a região metropolitana e de outras cidades vai comprar lá na 25 de março. Tem a Lapa, tem o Brás, tem Guanabara, tem a Barra Funda. Tudo isso é lugar lá em São Paulo que eu andei muito, de trem, de ônibus, de metrô, de carro. É uma cidade muito louca e é a maior cidade do Brasil, São Paulo. Daí, saindo de São Paulo, também conheci o Rio de Janeiro. Olha, eu vou te dizer, é a cidade mais bonita de todas as cidades. Inclusive, apesar de toda a violência que tem, que as empresas vivem falando, o Rio de Janeiro é muito bonito. É a capital latino-americana do turismo, né? Não existe na América Latina cidade tão visitada quanto o Rio de Janeiro. O que é que tem lá no Rio? Tem o estádio do Maracanã, que está em reforma para a obra da Copa do Mundo 2014, inclusive a final vai ser lá, né? Tem também o estádio do Engenhão, que é o estádio olímpico, onde foi realizado os Jogos Pan-Americanos. Tem o Parque Maria Lenk, tem o Comitê Olímpico, tem o Shopping Barra, tem o São Bódromo da Sapucaí, que eu vi lá, né? Tem o bondinho que liga o Pão de Açúcar ao outro lá, o Morro da Urca a outro morro lá. Tem o Cristo Redentor que fica lá no Corcovado, é uma atração internacional ali, naquela área. Lá de cima do Cristo dá para ver toda a cidade do Rio. Tem a Lagoa Rodrigo de Freitas, praia de Botafogo, Leblon, Flamengo,
a praia de Aterro do Flamengo, né? A praia de Ipanema e Copacabana, que são as praias mais badaladas e mais nobres que tem lá. É chamado de Zona Sul. E o que eu mais gostei do Rio foi o metrô. É muito limpo, muito organizado, rápido. E todo tipo de gente anda. Não é só rico, não é só pobre, é rico, pobre, preto e branco. É muito organizado o metrô da Zona Sul do Rio, é muito simples. No centro lá, Cinelândia, a Presidente Vargas, a Avenida Brasil, onde fica a central lá, a estação central lá, a central do Brasil lá, onde tem ônibus, tem metrô, tem tudo. O Rio é muito bonito. Tem os morros da Rocinha, Pavão, Pavãozinho, Morro dos Prazeres, Morro dos Macacos, Curicica, Taquara, andei tudo lá. O Rio de Janeiro é muito bonito, gostei muito. Só o ano inteiro lá, as praias com mulheres muito bonitas. É um sonho ir conhecer o Rio de Janeiro. Tá bem? Saindo do Rio de Janeiro, eu chego em Salvador, na Bahia, que tem o elevador Lacerda, que é o principal monumento de lá, e o Farol, que fica na Barra. São os dois maiores monumentos que tem lá em Salvador. O elevador Lacerda, ele fica embaixo tem o Mercado Modelo, que chama Bahia de Todos os Santos. E em cima é o Pelourinho, é outro cartão postal de Salvador. Você só chega ao Pelourinho pelo elevador Lacerda. Saindo do Mercado Modelo, que é a Bahia de Todos os Santos, você precisa subir. Esse elevador é muito rápido, chega a parar o coração de quem anda lá. Que sobe nele ou desce. Ele é muito rápido, e muito alto também. Daí você já sente que você está num lugar bem radical. Não é mais um lugar normal. Sobe naquela velocidade e daí seu coração chega a parar um pouco. Daí tem a Praça Castro Alves, que tem o elevador Lacerda, a prefeitura, uns prédios históricos lá, tem um hotel e tem um Pelourinho, onde Michael Jackson fez um clipe lá. O Pelourinho é conhecido no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Indo lá para Barra, tem o Shopping Barra e o Farol, que enriquece aquela área ali. As praias de Odina, Barra, de Avenida, tudo lá em Salvador são praias muito badaladas, né? Que os solteiropolitanos, que é de Salvador, frequenta todo fim de semana. É muita gente, muito cheio, é um sol muito escaldante lá. Salvador é muito bonito. Se você quiser ir para Itaparica, precisa pegar uma balsa. Essa balsa cabe em média 200, 300 pessoas, é muito grande, é baratinho, é R$5 apenas a travessia. É muita gente indo para a ilha de Itaparica, passando lá pela Bahia de Todos os Santos. Muito bonito Salvador. Tem o Salvador Shopping, que era o maior do Nordeste, agora não é mais, né? E também tem o Iguatemi, são os dois maiores shoppings da região. Tem um centro comercial, que é muito badalado, também muita gente compra lá, mas o mais impressionante de Salvador é o Pelourinho, o Mercado Modelo, que é a Bahia de Todos os Santos ali, e o elevador Lacerda, que é o principal monumento da cidade de Salvador, que é a maior cidade do Nordeste e hoje ela é a segunda cidade mais visitada pelos turistas. Daí eu saio de Salvador e vou falar de Maceió. Tem a praia de Pajuçara, Ponta Verde, Chatiuca e a Avenida. Essas são as praias que tem lá em Maceió. Chatiuca, Ponta Verde, Sete Coqueiros e Avenida. Aonde todo o litoral de Maceió, de Alagoas, tem belas praias. É o estado que mais tem belas praias do Brasil, é Maceió, nas Alagoas. O bairro mais populoso é Jacintinho, e tem outros bairros lá, muito bonitos, como o de Ponta Verde, que é a parte mais nobre que tem, onde tem o Ponta Verde para hotel. E também tem o Maceió Mar Hotel, que são os hotéis mais badalados e frequentados pelos turistas superiores já, aqueles que já tem um pouquinho mais de grana. O litoral de Maceió é muito bonito. Quando eu cheguei lá, em 2005, 2006, estava em obras, já terminou, está muito bonito. A praia de Ponta Verde, Jatiuca e Pajuçara, onde eu passei um réveillon lá, vários réveillons lá nessa praia.
cidade de Maceió, em Alagoas, muito bonito. Tem um bairro chamado Farol, que é muito chique, é onde tem a parte... Também tem a parte administrativa da cidade, que fica lá no centro, e o mercado de Maceió, o artesanato de Maceió. É muito grande, vende de tudo, tudo que é artesanato. Daí, saindo de Maceió, tem a rodoviária, tem o estádio do Rei Pelé, que é do CRB, os clubes da primeira divisão, os melhores clubes lá, o CSA e o CRB, e também tem o Corinthians de Alagoas, né? Fui lá no estádio do Corinthians de Alagoas, tirei foto, clube que eu torço, que sou fã, tanto em Alagoas quanto em São Paulo, qualquer lugar do mundo onde existir Corinthians, é nós, mano, na fita. Daí, saí de Maceió, a gente chega em Recife, que é minha cidade natal. Recife aqui tem a praia de Porto de Galinhas, que fica a 70 quilômetros da capital, no Grande Recife, fica na cidade de Ipojuca, que é a praia mais badalada do Brasil. É a melhor praia e é a mais bonita, onde os turistas se deliciam muito. Inclusive, a praia é mais visitada do que a própria capital, Recife. E está no meio de um dos pontos mais conhecidos pelos turistas brasileiros e exterior. A cidade de Recife é cortada por rios Capibaribe e Pontes, que é conhecida como Avenida Brasileira. Recife é a capital mais bonita do Nordeste, só não é a mais visitada. É muito bonita você passear pelo Recife, porque tem a Avenida Boa Viagem, que é o cartão postal, construído agora o Parque do Olindu, chegou um novo shopping, o Rio Mar, tem o Shopping Recife, eles dois são os maiores do estado, o Shopping Rio Mar agora é o maior do Brasil, né? Tem o Marco Zero, o Recife antigo ali, com aqueles casarios antigos, com arquitetura europeia, da Holanda, Portugal, que vieram para cá, construíram aqueles prédios históricos. Tem a parte administrativa, onde tem a Assembleia Legislativa, Palácio da Justiça, Palácio do Governo, tudo ali na parte administrativa, prefeitura, né? Tudo cortado ali pelo Rio São Francisco, o Rio Capibaribe, onde por baixo tem passeio de catamarã, você passa por baixo das pontes, ali na cidade do Recife. Indo em Olinda, daí você vai ver lá no Alto da Sé, a cidade de Olinda, que é outra atração, sem dúvida. Lá no Alto da Sé você consegue ver toda a planície de Recife. Daí você consegue tudo de lá de cima. É uma vista muito bonita e imperdível. Lá em Olinda, no Alto da Sé, que também é uma cidade histórica, é uma cidade que atrai muitos turistas, como o Mosteiro de São Bento, a Catedral da Sé, o elevador panorâmico, nas ladeiras de Olinda lá, recebe muita gente. Quem vem a Recife tem que ir a Olinda e a Porto de Galinhas. É muito bonito. Depois eu volto a falar mais sobre as outras cidades, né?